Olá, olá amigos, olá irmãos, meus amados, minhas amadas. Nós estamos aqui de volta, mais uma vez, na permissão do nosso Deus, para compartilhar novamente algumas passagens, algumas orientações da palavra do Senhor, das nossas vidas. Vamos ver quem já está aí nos assistindo. Às vezes tem alguns nomes que não dá para ler, às vezes não dá para eu ver, às vezes eu posso estar também olhando, não estou com os olhos na tela, estou olhando aqui na tela do estudo e às vezes passa despercebido. Jefferson Marinho, Alvacir Alves, já está conectado conosco. Sejam bem-vindos, graça e paz. Uma boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que hoje nós vamos ser muito abençoados pela palavra. Vamos ser abençoados por essa comunhão que nós vamos ter agora uns com os outros. Você seja bem-vindo, Maria das Graças. Seja bem-vinda, Maria das Graças. Suzete, Maria das Graças. Boa noite, boa noite. Boa noite para Suzete, Valadão em CDA, todos os meus irmãos, meus parentes, amigos que nos seguem ali, que nos assistem. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal de Araguaína, seja todos muito bem-vindos. Hoje o Senhor tem muito a nos abençoar, nos falar. Amém. Glória a Deus, aleluia. Hoje o pastor Francisco, ele não vai estar também compartilhando a palavra hoje, porque ele está... Eudes Gomes, boa noite, sobrinho, bem-vindo. Maria das Graças, graça e paz, amém. Sérgio Martins, seja bem-vindo. Marcela Ferreira, bem-vinda, minha amada. Pastor Francisco, como eu estava falando, hoje ele não vai compartilhar a palavra por duas razões. Primeiro, que ele está também encarregado com os compromissos na igreja e ele também teve assim uma indisposição, não está doente, também não chega a ser uma doença, mas ele toma os remédios e às vezes dá assim, uma sonolência nele, a pressão fica um pouco baixa, então é até interessante então que mais na frente, até quem sabe eu lembrar, eu faço uma referência da minha presença aqui. Amém? Amém? Então vamos aqui começar nossa palavra, vamos só agradecer ao Senhor, fazer uma oração, breve oração. Marcela Ferreira, amém. Amém, minha querida. Ô Pai querido, Pai amado, Senhor, nós neste momento, Pai, nos colocamos diante de Ti, meu Deus, e pedimos que o Senhor visita, meu Deus, as nossas vidas poderosamente. Pai, visita cada coração, meu Deus, agindo, meu Deus, de acordo à necessidade de cada um. Pai, se há enfermo, cura. Se há pessoa, meu Deus, cansado, que o Senhor fortalece, renova as forças. Se há desanimado, que o Senhor, Pai, gera ânimo. Meu Deus, vai tirando os fardos, Pai. Vai tirando, meu Deus, a canseira da carreirinha do dia a dia. O Senhor vem trazendo sobre nós, Pai querido, uma unção, uma presença, Pai, uma manifestação, meu Deus, graciosa do Teu Santo Espírito. Queremos experimentar do melhor do Senhor. Pai, abençoa cada um de nós. Pai, nós oramos no nome do Senhor Jesus, em nome de Cristo Jesus, Pai. Marilza Gomes, sobrinha, seja bem-vindo, graça e paz para você, para sua casa. Nesse estudo que eu preparei, eu fazendo estudando, né, livros, estudos, a palavra, eu pude ser muito abençoada, muito tocada com um estudo que
com um estudo que eu achei do pastor Gabriel Filgueiras. Eu achei esse estudo tão maravilhoso, só que o estudo é grande, é extenso, então lógico que não dá pra gente aqui, não deu para fazer um apanhado maior, mas assim, algumas coisas eu me inspirei e achei tão interessante e hoje eu vou compartilhar. Não do jeitinho que tá, nem tão, é bem mais resumido, e nem todas as passagens também não são desse estudo, mas é um estudo muito maravilhoso. E então eu fui muito edificada e eu creio que nós todos vamos ser muito edificados. Leidiane Valadão, graça e paz. Lúcia Valadão, minha irmã, graça e paz, seja bem-vinda. Beijo no coração de cada um. Nós amamos muito vocês. Eu coloquei assim, aprendendo como ser um cristão vencedor. E aqui na introdução, vamos para nós entender melhor. Então nós vamos analisar o texto na própria visão de Jesus, né, do nosso Senhor Jesus. Ele fazendo uma leitura, ele diz, numa parábola de Lucas lá, que se encontra no livro de Lucas 16, ele faz ali uma comparação entre dois homens. Esses dois homens, eles tinham um comportamento bem distinto um do outro. E a Bíblia fala que um era prudente e o outro não. A síntese dessa parábola de Cristo, ela enfatiza a importância do cristão ser prudente em todas as suas ações. Para quem é leitor da palavra, sabe, já deve, com certeza já viu, já passou por essa passagem e tem uma noção boa, já uma base boa dessa passagem. Que é onde que um homem, ele não era cristão. E ele teve uma atitude tão louvável, tão prudente, que Cristo pega e fala que o cristão deveria ser daquele jeito. Por incrível que parecesse, o outro não era, e ele tinha tido uma atitude, um comportamento que agradou o coração de Jesus. Então nós devemos, né, ter esse comportamento também, de ser coerente, de ser pessoas que tenha a sabedoria de agir. No livro de Isaías, no capítulo 64:4, nos diz o seguinte, onde se lê que Deus trabalha, o versículo lá passar diz, para aqueles que nele esperam. Essa passagem, ela sendo mal interpretada, ela leva muitas pessoas a se tornar acomodadas. E muitas vezes ela é mal interpretada, né? Porque ela fala que Deus, ele trabalha para aqueles que nele esperam, confiam. Então, isso é uma crença negativa, não é positiva, é uma crença negativa. Nós não podemos, de maneira nenhuma, nos tornar pessoas acomodadas. Igual muitas pessoas falam, não, mas é Deus que faz, Deus que vai fazer. Deus tem o poder para fazer tudo o que ele queira fazer, verdade. Entretanto, ele nos ensina que nós devemos ser pessoas bem prudentes, como ele fala desse homem que agiu com prudência, com sabedoria. Então ele louvou a atitude daquele homem. Por isso, se você quer mesmo ter as características de um crente vencedor, não pode ficar só parado esperando as coisas cair do céu, que não vai cair, né? E orando por isso, ficar só orando, Senhor, tal, ali lamuriando, né? Orar e não fazer. Então nós temos que orar, mas nós também precisamos fazer. Então, nós temos que nos mobilizar. Eu sei que existe algo que eu preciso conquistar, que eu necessito, independente da área. Eu tenho que orar, buscar a Deus, mas eu também tenho que fazer o quê? Agir. Então, isso são características de uma pessoa, de um cristão, que com certeza ele vai ser um cristão vencedor. Amém? Glória a Deus.
Então, nós não podemos ficar parados. Por exemplo, enquanto os israelitas eles estavam em frente ao Mar Vermelho, todos lembram, né, daquela passagem que quando o Senhor tirou Israel do Egito, eles ficam, quando eles chegam no Mar Vermelho, não tem como eles passar, não tem ponte, está cheio de água, e eles entram em desespero e começam a atacar Moisés, a agredir Moisés. E Moisés, ele naquele desespero, ele faz uma oração, ele clama a Deus, mas ele clama com angústia, com temor, com desespero. Não é que Deus está repreendendo ele, reprimindo porque ele orou, mas a forma que ele orou, ele não orou com a confiança, ele não foi ali buscar a Deus, consultar ao Senhor com aquela confiança. E é isso que o Senhor quer, que nós oremos sim, mas que nós oremos não com desespero, com medo, achando que não vai ter solução. E foi isso que aconteceu lá. E o Senhor fala o que para Moisés? Ele fala assim, aí o Senhor vai falar para Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que avancem. Está lá em Êxodo 15, parte B. Então Deus fala para Moisés, Moisés, por que você está me clamando desse jeito? Por quê? Porque Deus tinha visto no coração de toda aquela multidão o desespero, a falta de fé. É isso que Deus está falando para Moisés. Moisés, orar sim, mas tinha que orar confiando no Senhor, era buscar uma direção, não era aquele desespero. Então, esse desespero, ele não nos faz bem, o desespero. Não estou dizendo que nós não temos momento que a gente entra nesse conflito de angústia por uma situação, um caso complicado, uma notícia ruim. Eu estou falando do desespero de não confiar em Deus. Isso é que Deus não quer quando Ele olha nos nossos corações. Ele não quer essa atitude, ele quer uma atitude de alguém que ora, mas ora confiando nele. Amém? Então, nós precisamos então orar a Deus, mas nós precisamos também o quê? Estudar e analisar as formas de agir. E de fato se mobilizar para fazer o que precisa ser feito. E o que precisava ser feito lá no Mar Vermelho era Moisés tocar a água com o seu cajado. Quando ele faz assim, então o mar se abre e a multidão passa em terra seca. Amém? Então nós precisamos orar, crer e agir. Deus questionou Moisés porque ele estava clamando e não agindo. É o clamor em desespero, de dúvida. Não era porque estava sofrendo, que eles estavam sofrendo. Aí a palavra do Senhor diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te dará a luz. Então, a palavra do Senhor hoje está nos chamando para que nós nos despertemos. Um cristão vencedor, ele precisa se despertar. E esse sono aqui não é um sono físico, do descanso, o sono de reparar nossas forças para no outro dia levantar de novo, renovado. Não é esse sono físico, é o sono espiritual, é o sono da dormência da fé, aquilo que vai adormecendo, vai perdendo a eficácia, vai ficando uma fé inativa. Então nós não somos chamados para sermos cristãos inativos, improdutivos, temos que ser produtivo, levantarmos, né? Levanta-te dentre os mortos. Quem está morto não levanta, não é mesmo? Então, levanta-te entre os mortos e Cristo te dará a luz. Então, é levantar, é agir, se despertar, descruzar os braços, ir à frente, à luta. Amém? Glória a Deus. Então, é isso aí. Então, nós vamos ver aqui alguns procedimentos básicos para quem quer ser um cristão vencedor. Amém? Se não der para a gente ler todo o estudo que eu fiz, a gente vai até onde conseguir. Amém? Glória a Deus. Então, vamos ver. Primeiro, para que nós sejamos um cristão vencedor, nós temos que ter algumas atitudes básicas, indispensável mesmo. Primeiro, o que nós temos que fazer? Se eu sou um cristão,
e eu estou com a minha fé, com a minha vida bagunçada, não estou conseguindo romper, eu não estou conseguindo exercer o que eu devo exercer na minha caminhada cristã, na minha fé, eu estou sempre com o pé atrás, eu estou sempre manquejando. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar a minha vida e ver se existe o que está de errado na nossa vida. O que é que está de errado comigo? Por que eu não estou conseguindo avançar? Então, primeiro, nós devemos o quê? Consertar o que está errado, fazer uma análise na nossa vida e ver o que está de errado comigo, né? Aonde que está a falha? Por que eu não estou conseguindo avançar espiritualmente? Por que eu não estou crescendo espiritualmente? Eu não estou me amadurecendo na palavra? Eu não estou sendo uma pessoa de fé? Eu não estou conquistando os meus objetivos? Eu não estou alcançando as promessas de Deus para mim? Então eu tenho que fazer uma análise comigo e ver o que está errado. Sentar e avaliar e ver. E o que? Depois que eu descobrir o que está errado, eu preciso me consertar. Amém? Então nós precisamos nos consertar. Às vezes nós falhamos, nós não estamos isentos a ser pessoas que não cometem erro. Nós cometemos erro e nós precisamos avaliar os nossos erros, onde é que está, e consertar. Já viu o que Neemias fez quando ele recebeu a notícia de que Jerusalém estava praticamente em ruína? Jerusalém estava destruída, ruína, porque tinha tido Iris Valadão, estamos juntos, bem-vindo, beijo meu irmão, beijão no coração. Jerusalém estava tão destruída, tão arruinada, tão queimada a fogo, derrubado as casas, os palácios, o templo, o muro, né, de Jerusalém, tão destruído, que essa notícia chega em Neemias. Neemias nessa época estava no cativeiro. E quando essa notícia chega nele, o que ele acontece? Ele chora muito e ele, por causa daquela situação caótica, Magali Souza, a paz de Deus a todos, a paz de Deus, bem-vinda. Então o Neemias, o que ele faz? Ele chora muito, ele lamenta muito, aquilo ali machuca demais, dói, porque era a cidade dele. A cidade dele era Jerusalém, só que ele estava num cativeiro porque tinha sido levado refém todo Israel. Agora, aqueles poucos que tinham ficado ali para trás, eles estavam numa situação muito perigosa, muito desfavorável, porque quem quiser chegar e entrar na cidade, terminar de saquear, chegava e faria isso. Mas ele não se conformou e não se calou. Primeiro, ele foi para a presença de Deus. Ele chorou na presença de Deus, e aí ele disse que analisou, e aí ele começou a jejuar, e começou a orar, e começou a buscar a Deus. Ele não se conformou, ele não se calou, ele não aceitou aquela situação. E depois que ele ora, que ele analisa, que ele chora, que ele jejua e que ele pede a Deus, ele vai e está escrito lá em Neemias 1:4, né? Porque ele, quando ele ouviu as palavras, ele disse que ele sentou e ele chorou, ele lamentou e disse que foi por alguns dias, não foi só um dia. Mas depois disso tudo, ele não ficou só ali jejuando, orando diante de Deus, não. Ele levantou, né? Ele não ficou só nisso, não. Ele levantou e foi e teve a atitude que precisava ter. O que ele fez? Ele entrou em contato com o rei, na época, e pediu, ele já tinha orado e tudo, então ele confiou que Deus estava na frente, Deus estava com ele, que Deus ia levar ele, guardar ele ali de uma atitude. Por exemplo, ele estava colocando a vida dele em risco ali diante do rei, porque se o rei não agradasse, o rei poderia até mandar matá-lo. Mas ele buscou o Senhor, confiou, agora ele vai na presença do rei. E ali ele pede o rei para que o rei cedesse para ele as madeiras, os materiais que era necessário para reconstruir Jerusalém. E o que é que o rei faz? O rei ouve o Neemias e o rei ele cede a ele as madeiras, tudo que ele precisa.
Então, aqui a gente vê que Neemias ele tem uma atitude, além de orar, além de jejuar, além de buscar a Deus. Ele vai se levanta diante daquela situação, não é uma situação favorável, ele tem que lidar com o rei, ele era um funcionário, nem funcionário, ele era um funcionário, mas ele também era escravo. Então ele chega lá e a situação não é favorável, é uma situação complicada, delicada, mas ele vai e ele encontra misericórdia diante do rei, e o rei vai então e cede para ele todo aquele material, tudo aquilo que ele precisava para ele ir restaurar Jerusalém. E ele vai então e volta para Jerusalém e começa a entrar em contato com as pessoas que podem ajudá-lo e vai restaurar Jerusalém. E Jerusalém, aos poucos, vai sendo restaurado. Mas o que Neemias fez? Ele se levantou. Então isso é o quê? Uma atitude de uma pessoa vencedora. Eles conseguiram então tapar os muros de Jerusalém, restaurar Jerusalém e se proteger dos seus inimigos, amém? Então às vezes você pode estar aí lutando com o inimigo e não está conseguindo vencer, então ora a Deus, busca a Deus, aí você levanta na confiança de que Deus está na sua frente, na direção dessa causa, e tudo vai dar certo. Vai em fé e vai e não baixa a guarda para esse inimigo que você está lidando com ele. Você sabe qual é o seu inimigo, eu não sei, mas eu sei que você sabe, e Deus sabe, Deus é poderoso para vencer esse inimigo com você e para você. Amém? Então, nós vamos aqui para o segundo tópico, que nós vamos ver agora que também nós precisamos buscar a Deus se nós quisermos mesmo sermos um cristão vencedor. Então, o que Neemias fez? Ele buscou a Deus, ele não foi sozinho, ele não foi só na força do homem, ele buscou a Deus, se ajuntou com as pessoas, mas eles foram na força de Deus, no poder de Deus, amém? Na proteção de Deus. Então, é assim que nós temos que fazer. Então, o convite é: levanta e vai, porque Deus vai destruir esse inimigo que você tem lutado contra ele, tá? Eu não sei, às vezes é um serviço, um trabalho, às vezes é uma situação que você não tem dado conta de solucionar, mas saiba que Deus estando com você, e se você levantar da maneira correta e agradar o coração de Deus, ele vai destruir esse inimigo para você. Então olha só, não só antigamente, mas hoje em dia também estamos cheios de dificuldade e desculpa para buscar a Deus. Isso é verdade, não é mesmo? Gente, é tão bom buscar a Deus, mas até que a gente chegue a esse nível, a gente tem que se levantar, nós temos que buscar, nós temos que romper muitas coisas, temos que romper muita resistência, não é mesmo? A gente tem que não romper tanta resistência para chegar a um nível da gente ter prazer de estar na presença de Deus, em louvor, em oração, buscando o conhecimento da palavra. Então, mas isso aí sempre aconteceu. E uma das coisas que existe muito é a tal das desculpas. Desculpa porque está cansado, porque trabalhou muito, porque chegamos tarde do serviço, porque as crianças deu muito trabalho, e os porquê. Então é muita desculpa, muito obstáculo que a gente termina colocando para não realmente se colocar como Neemias e com muitas outras pessoas da Bíblia fizeram. E muitas pessoas hoje também fazem. Mas também tem muitas pessoas que para, né, que chega nas desculpas e se torna um obstáculo, uma resistência, uma muralha, e aí fica ali, não consegue romper. E nessa noite quero dizer para você que Deus está te chamando, Ele está te fazendo um convite para que você seja verdadeiramente um cristão vencedor. Amém? Deus está te chamando para você ser um cristão vencedor. E você pode ser um grande vencedor em Jesus, não sozinho.
Agora nós vamos ver também quais são algumas das coisas que nos impedem de buscar a Deus. Aqui eu coloquei só 3, para não ficar muito extenso. Uma das coisas que pode impedir muito de uma pessoa buscar a Deus é a distração excessiva. Qualquer coisa que a gente faz em excesso, assistir, por exemplo, esporte em excesso. Eu lembrei de esporte que é algo muito passado, gente. Não estou aqui, não estou perseguindo os homens não que gostam, tá? É o que veio na minha cabeça. Mas é qualquer entretenimento que toma demasiadamente o nosso tempo. Isso vai sugando a nossa comunhão com Deus e então isso não é bom, não é positivo para quem quer ser um vencedor. O excesso de trabalho no dia a dia também não é positivo, sabia? Aí de repente você pode pensar, ué, mas e aí, como é que a gente faz? Às vezes o excesso de trabalho pode ser por falta de organização. Às vezes uma boa organização diminui o trabalho. Por exemplo, manter uma casa organizada, ensinar as crianças, colocar as coisas nos devidos lugar, não acumular tantas coisas, pia cheia de vazia, suja para lavar, porque vira aquela canseira, ensinar as crianças a ir lavando aquilo que vai sujando. Eu estou falando criança, mas é todos que moram, né, junto na casa, eles têm que ter um espírito cooperativo, de cooperativismo, tá? Não sei se eu falei a palavra certa, mas eu acho que é isso aí. Então, se tiver isso numa casa, uma casa for bem ajustada, vai encontrar tempo, vai ser a nossa carga, vai ser mais leve. No final do dia a gente não está tão exausto, tá? Então, a suposta falta de tempo, porque isso aí vai criar em nós aquela suposta falta de tempo. Mas não é que não tem o tempo, é que a gente está usando o tempo de uma forma errada, desorganizada. Nós precisamos organizar o nosso tempo. Aí vai sobrar tempo para buscar o Senhor e nós vamos assim vencer. Você vai ser um vencedor. Amém? Boa noite, Eldivan, boa noite, meu sobrinho. Bem-vindo. A verdade é que quem realmente quer algo, olha que interessante isso aqui, realmente, quem quer algo, quem quer alguma coisa, alcançar algo, quando a gente quer mesmo, deseja muito mesmo, muito mesmo uma coisa, a gente consegue uma forma de alcançar aquilo. Se eu quero passar numa prova muito mesmo, o que a gente vai fazer? Estudar até passar. Né? Num concurso, se eu quero muito fazer um passeio, o que é que nós vamos fazer? Eu vou planejar aquele ano todinho, todo mês eu vou guardar R$100 ou 50, vai depender do gasto daquela viagem. Mas eu vou fazer aquela economia até eu conseguir. Tudo que a gente quer muito, a gente termina conseguindo. Então, se eu quiser muito ser um cristão vencedor, nós vamos conseguir. Amém? Nós vamos conseguir. Se você quiser mesmo ser um cristão vencedor, eu tenho certeza que com essas armas aqui você vai conseguir ser um cristão vencedor. Amém? Não tenha dúvida, viu, meu querido, minha querida? Então, não arrume desculpa, consiga ser um cristão vencedor. Não fique arrumando desculpa, porque o Senhor, Ele não agrada de desculpa. Nós temos tempo e quando nós queremos muito, por exemplo, assistir a seleção, vamos voltar para o esporte, que é o que mais vem na minha cabeça. Eu quero muito assistir o jogo, e o jogo é num horário assim, vamos dizer que aquele dia eu estou muito atarefada, eu vou fazer o quê? Eu vou começar a arrumar aquele bem antecedência, para que naquela hora daquele jogo, daquilo ali, daquela comunhão que eu vou ter ali, chamei meus colegas, meus amigos para assistir junto comigo, eu vou conseguir assistir aquele jogo sentadinho, tranquilo ali, não é mesmo? Então, é assim que o cristão vencedor também vai vencendo as batalhas do dia a dia para não perder a fé, não esmorecer na caminhada do dia a dia, rumo à salvação eterna. Amém? Dionaldo Campos, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem-vindo, meu irmão. Alguns motivos
Porque nós devemos buscar a Deus. Nós devemos buscar a Deus para ter vida. Quem não tem Deus não tem vida, né? Vida. Tem a vida física que vai passar e acabar. Mas não tem a vida que tem paz, que tem esperança, que tem alegria, que tem felicidade. Então nós precisamos buscar Deus porque Deus é a própria vida. Então nós vamos ter verdadeiramente vida em Deus. Está lá no livro de Amós 5,4, diz: porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. É uma receitinha, ó, da hora. Deus tem essa receitinha aqui, ó, quentinha para você. Viva, poderosíssima. Buscai-me e vivei. Então, para ter vida, nós precisamos buscar. Também nós devemos buscar ao Senhor enquanto há tempo de achar. Olha o que diz a palavra do Senhor em Isaías 55,6. Diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está onde? Perto. Perto de quem? De mim e de você. Então, o Senhor está perto de mim e de você. Por quanto tempo? Não sei. Porque Deus não tem data de validade, de vencimento, né? Mas eu e você temos. Então, por isso que a palavra fala que é enquanto pode achar. Deus sempre vai existir, Deus sempre vai ter vida, Deus nunca vai passar. Amém? Mas eu e você temos data de validade, como diz o pastor Zezinho. Né? Nosso tempo passa. Então, vamos buscar Ele enquanto a gente pode achar. E nós também devemos buscar Ele como? Voluntariamente. Nós devemos aprender a ter isso no nosso coração, na nossa alma, esse desejo, essa alegria, essa satisfação de buscar a Deus. Olha só o que diz lá em Salmo 27:8. Diz assim, ó: quando tu disseste, buscai a minha face, aí ele volta para ele, o salmista, e diz: o meu coração disse a ti. O meu coração disse a ti, disse a quem? A Deus. Então diz aí na sua casa onde você está assistindo, diz assim, ó: quando o Senhor me disse para eu buscar a face dele, então o meu coração disse para ele: a tua face, Senhor, eu buscarei. Então é voluntário. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, que palavra poderosa, que amor de Deus. Amém? Palavra maravilhosa. Mas saiba que para ser um cristão vencedor não pode buscar a Deus superficialmente, mas buscá-lo de todo o coração. Então é algo que vem de dentro para fora, vem do meu e do seu coração, da nossa alma. É um desejo profundo, é um desejo realmente de achá-lo, é um desejo de sentir ele perto, é um desejo de ser tocado por ele e é um desejo de tocar nele, de tocar a presença. Eu não posso tocar Deus fisicamente, mas às vezes a presença de Deus é tão forte que a gente percebe com toda certeza que ele está ali poderosamente tão presente, do mesmo jeito que eu estou, ele também está. Então, é assim que nós temos que buscar a Deus, a ponto de sentir, a ponto de tocar nessa presença maravilhosa dele. Amém? E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Está lá em Jeremias 29:13. Olha que palavra poderosa. Buscar-me-eis e me acharei. Deus, ele se deixa achar, ele se deixa ser achado, ele não se esconde de nós, ele não se esconde de quem busca. Deus não se esconde, Deus não se isola, Deus não se fica em silêncio quando alguém busca de verdade, de todo o coração. Amém? Então, isso são características de um cristão vencedor. São coisas básicas que nós precisamos viver dia a dia em nossas vidas. Deixa eu ver aqui a hora. E quando você estiver buscando ao Senhor, seja perseverante, meio às dificuldades, continue buscando. Então, não importa a situação, se está bom, busca, se está difícil, busca, se é de dia, busca, se é de noite, busca. Não para de buscar, amém? Não pare de buscar.
Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Então, buscar Deus, além de Deus estar presente, né? Então, ele vem com a força dele para também nos revestir. E nós passamos, então, a usufruir dessa força gloriosa que Deus tem sobre nossas vidas. E nós também devemos o quê? Nos livrar das ansiedades, das preocupações exageradas, jogar fora, deixar de fazer da nossa mente, do nosso coração, lixeira de armazenamento de coisas que nos enfada demais. A gente vai apanhando tudo, nem tem tanta necessidade, tem coisas que é totalmente descartável, de jogar fora, e a gente vai acumulando e gerando ansiedade, essa irritação exagerada, briga exagerada, discórdia exagerada dentro de casa. Isso tudo vai gerando esse clima, essa atmosfera ruim nas nossas vidas, nas nossas famílias. Isso não faz parte de um cristão vencedor. O cristão vencedor, ele tem que viver em paz com a sua família, ele tem que viver em paz com a sua alma, ele tem que viver em paz com as pessoas, com o local de trabalho. O cristão vencedor, ele não pode armazenar esse tanto de lixo dentro das suas emoções. Isso não faz parte de nossas vidas, porque nós somos cristãos vencedores. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então nós precisamos realmente buscar primeiro o reino de Deus. Essas coisas que nós ficamos loucos, desesperados para conquistar, porque o meu trabalho, estou ganhando só tanto, mas o outro colega ganha mais. Ele tá... Não, Deus não quer isso para as nossas vidas, não. Não. Isso não faz parte da vida de um cristão vencedor. Vamos aqui então para o outro tópico. Para ser um cristão vencedor de verdade é necessário ter fé em Deus. Isto é, o que é fé de verdade? Acreditar em Deus, confiar em Deus e seguir a Deus. Isso é fé de um verdadeiro cristão vencedor. Amém? Então, temos que aprender nos jogar nos braços de Deus, aprender a confiar nele, aprender a viver para ele, aprender a seguir ele, conhecer ele para seguir ele de pertinho, não é de longe. Amém? Nós precisamos seguir a Deus bem de pertinho. E muitas vezes, olha só, Jesus, muitas vezes, o que é que ele fala? Para as pessoas, teve um leproso que foi curado. Jesus, ele atribui aqui a cura, a bênção, o sucesso dessas pessoas, a própria atitude daquelas pessoas. Ele fala para o leproso assim, ó, o leproso foi curado, aí ele fala assim, ele voltou para a casa dele, estou me confundindo aqui. O leproso, que ao ser curado, voltou para agradecê-lo. Então, Jesus, ele falou para aquele leproso, vai, a tua fé te salvou. Ele falou também para quem desse jeito? Para a mulher que chorou os seus pés dele. Teve uma mulher que tinha uma menina, uma filha problemática, e ela se lançou nos pés dele, chorou e pediu misericórdia, e ele falou, vai, a tua fé te salvou. Então, aquela mulher não ficou ali parada, lamentando aquela miséria dela. Também a mulher de fluxo de sangue, aquela passagem muito conhecida na Bíblia, da mulher que há 12 anos com hemorragia. Jesus também falou para ela, vai ser curada desse teu mal, a tua fé te salvou. E para o cego Bartimeu também ele falou, quando ele clamou e foi curado, ele falou assim, vai, a tua fé te salvou. Então aqui nós vimos pessoas que chegou e clamou e se jogou aos pés de Jesus, mas eles tiveram a atitude de ir, não ficou. Se eles tivessem ficado lá na casa deles, lamentando, orando, talvez eles não tinham sido curados, mas eles viram falar que Jesus estava ali ao alcance deles chegar e ter esse contato com Jesus, então eles foram, levantaram, né, e foram, acreditaram, confiaram. Então isso são atitudes de um cristão vencedor. Então a fé sem obras, ela se torna morta, tá, meus queridos?
Sabia que é por isso que nós falamos lá no começo que às vezes as pessoas pegam algumas passagens da Bíblia e equivoca quando leem essas passagens, porque Deus vai fazer, eu não preciso fazer, quem faz é Deus. Tem muito essa colocação, quem faz é Deus, quem faz é Deus. Olha, quem tem o poder de fazer é Deus, e quem faz de fato é Deus, mas a atitude é nossa, a atitude de buscar esse sucesso, esse milagre, essa bênção, essa conquista, essa vitória, seja na área que for, essa atitude é nossa, é a atitude de um cristão que quer verdadeiramente ser um vencedor. Não é ficar ali só, quem faz é Deus, quem faz é Deus, Deus é amor, Deus é bom, e não fazer nada. Olha só esses versículos que eu separei aqui, em Tiago 2, do 14 a 16, diz assim: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, e tenham um bom dia, ou seja, vá embora, que vocês tenham um dia abençoado, vão para a casa de vocês, ou segue a caminhada de vocês, aí fala, aqueça-se, coma bem, alimentem bem, você está precisando de alimentar bem, eu estou percebendo que você tá fraco, diz que está sentindo alguma fraqueza, você precisa comer bem. Você disse que está sofrendo, sua pele está assim porque você tem passado muito frio. Não passa frio não, meu irmão. Se agasalha bem. Mas olha o que a palavra diz. Se ele não tem nem a comida e nem a roupa, e chegou a mim e eu falei para ele, vá em paz, coma bem, vistam bem, se agasalha bem, porque está vendo muito frio. O que eu fiz? Que fé foi essa? Então, isso não é fé de um cristão vencedor. Olha só, que a última parte diz assim, até logo e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe dere alimento nem roupa, em que isso ajuda? Em nada. A pessoa vai continuar passando fome e vai continuar passando frio, não é mesmo? Então, isso aí não é também a atitude de um cristão vencedor, não. Por isso, não basta ter só fé em Deus, mas demonstrar a fé por meio de ações. Então, nós vamos agora para o 4, que eu acho que não vai dar para ver toda a passagem. Olha só que o próximo tópico diz, abandonar o pecado é indispensável para ser um vencedor. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Isso está lá em Provérbios 28, 13, tá? Então, confessou, abandonou, é uma atitude também de um cristão vencedor. Sabe aquela situação, um pecado, uma coisa que a gente está com dificuldade de deixar aquilo te martela, te entristece, que você sabe que está errado, te angustia, sabe? E você fala, mas eu não dou conta, mas eu não posso ir para a igreja porque eu não dou conta de largar isso, mas para ir para a igreja tem que largar aquilo, para congregar, para aceitar Jesus, para tomar uma decisão, eu ainda não dei conta. Pois é, o que nós precisamos fazer é tomar a decisão, porque na hora que nós decidir, esse pecado, ele vai cair por terra. Essa situação, esse vício, alguma coisa, a gente tem muitas coisas na vida da gente que não é fácil abrir mão, mas a gente dá conta. A pessoa vencedor, ele dá conta, quem luta por ser um vencedor dá conta, porque ele sabe que em Deus, quando ele toma a decisão, Deus vem e ajuda. Então agora aqui não dá certo é quando a gente fica sozinho, só falando que não vai dar certo, não vai dar certo. Aqui a gente vê também outro testemunho da mulher que foi apanhada em adultério. Quando ela foi levada lá para Jesus apedrejar, o pessoal querendo que Jesus apedrejasse ela chegou e Jesus não apedrejou e ele perdoou os pecados dela e falou para ela, vá em paz e não peque mais, tá? Então ela saiu dali, purificada de todos os pecados dela. Amém?
Então, às vezes você está pensando aí, não, eu não vou não, porque não tem como esse pecado. Olha, quando você se chegar e se jogar nos pés de Jesus, realmente fazer uma confissão com toda a seriedade dentro do seu coração, que vem lá da sua alma, com desejo, e tomar uma atitude, você vai sair da presença de Deus. Quando você sair da presença de Deus, você vai sair totalmente purificado, santificado, sua consciência vai estar totalmente transformada, leve, sem nenhuma acusação, sem nenhuma condenação, porque não existe condenação para quem está em Cristo Jesus. É isso mesmo, viu, Vanderlei? Nós temos que lutar mesmo, não podemos acomodar. Então, aqui, olha só o que diz Efésios 4:22. Livre-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. A gente tem mania de querer viver no engano, né? Antes da gente fazer essa confissão. Lucinete Santo, boa noite, glória a Deus, minha linda, saudade de você. Então, nós temos que tomar essa decisão de nos chegar, lutar contra essa situação embaraçosa que a gente vive na vida, que a gente está vivendo, ou que a gente não está conseguindo se livrar dela, mas não está conseguindo porque não tomou ainda essa iniciativa. Na hora que tomar essa iniciativa, nós vamos nos tornar aqui, fala o quê? Eliane Moura, verdade, pastora, verdade, minha amada, seja bem-vinda também. Que o Senhor possa te abençoar grandemente, como sempre tem abençoado. É tão interessante essa passagem de Efésios, vamos aqui, presta atenção. Então fala assim, livre-se da sua antiga natureza e de seu velho modo de viver. É aquela questão mesmo que a gente sabe. A gente está vivendo uma coisa em si, não quer largar a mão daquela coisa, mas quer vencer, quer que Deus traz paz, quer que Deus traz restauração na vida, na família, no casamento, mas não é assim. Nós precisamos primeiro fazer um conserto na nossa vida, fazer uma limpeza, jogar esse tanto de tranqueira, de lixo para fora. Quando nós jogar isso para fora, tomar uma decisão, nós vamos deixar de viver esse velho homem no contexto geral, né? Humanidade falando, vamos largar de viver aquelas coisas que até então a gente tinha hábito de fazer. Mesmo trazendo angústia, às vezes a gente fazia porque não tinha força, mas agora com Deus você tem força, eu tenho força, amém? Então vamos para outro item. Encher-se do Espírito Santo é primordial para ser um cristão vencedor. Olha só que uma receitinha maravilhosa para ser um cristão vencedor. Nós precisamos de nos encher do Espírito Santo. Lá em Efésios diz que nós devemos não embriagar de vinho, porque o vinho dá contenda. Pessoa que muito bebe, às vezes tem aquelas pessoas que têm um hábito que ingerem uma cerveja. Eu não estou aqui para doutrinar, nem dizer que isso é errado ou que isso é certo, mas aqui quando fala, está falando de situação que a pessoa perde o controle. Fala o vinho onde há embriaguez, ou seja, o excesso, tudo que é excesso na nossa vida não é bom. Que é o quê? Contenda. Aí ele fala, não, se é para beber, para gerar contenda, para criar uma situação, uma destruição familiar, de amizade, seja uma destruição em qualquer área de relacionamento, às vezes até perder um bom emprego, né? A bebida, ela faz muita coisa ruim na vida da pessoa. Então, é melhor largar isso. Vamos nos encher do Espírito Santo, amém? E sermos um cristão vencedor. Então, isso aqui é um conselho. Veja que Paulo coloca uma coisa em contraste à outra, né? Ele fala largar, deixa dar negócio de vinho que fica enchendo dando embriaguez na pessoa, a pessoa perde o sentido, fica alterado, fica alegre demais, a pessoa alegre demais, fala coisas às vezes que não é muito bom e gera situações não boas. Já são 20h50, eu vou passar aqui, vamos aqui para o outro tópico. Estamos terminando. Estudar a palavra de Deus continuamente
é indispensável para quem deseja ser um cristão vencedor. A palavra. Nós precisamos conhecer a palavra. Se nós quisermos, por exemplo, vamos dar um exemplo. Ivonete Souza. Bem-vinda, Ivonete Souza, amiga. Por exemplo, estudar a palavra vai nos dar o conhecimento da vontade de Deus. Vai nos trazer, e nós tendo o conhecimento da palavra, nós vamos conhecer a vontade de Deus. Conhecendo a vontade de Deus, nós já vamos aplicá-la na nossa vida e ela vai nos dar direcionamento. Poliana Oliveira, beijo, minha linda. Então ela vai nos dar o quê? Direcionamento para as nossas vidas. E aí nós vamos parar de andar tropeçando. Cai daqui, cai dali. Amanhece angustiado, triste, porque ontem eu falei o que não devia para minha esposa, para o meu esposo, para os meus filhos, para o meu pai, para minha mãe, para o meu amigo, para o meu patrão. E hoje eu estou arrependida. Então, mas quando eu conheço a palavra de Deus, as minhas palavras vão ser moderadas, as minhas palavras vão ser boas, as minhas palavras vão ser edificadoras, as minhas palavras vão ser de gratidão. Então, assim, as minhas atitudes, as minhas ações, o meu comportamento, o meu testemunho, mas eu estou cheia da palavra de Deus, então eu posso fazer isso porque eu estou cheia da palavra de Deus. Mas eu estando vazia, como que eu vou poder falar o que é bom para outra pessoa? Como é que eu vou conseguir dar um bom conselho? Como é que eu vou conseguir ajudar uma pessoa que precisa? Tantas pessoas precisam de uma boa palavra. Não precisa ser muita, mas que seja uma boa palavra. Uma palavra de dizer assim, meu irmão, olha para o céu e saiba que existe um Deus sentado num alto e sublime trono. E esse Deus é poderoso. E Ele pode estar contigo nesse momento. Creia, creia e deixa Ele te conduzir às águas tranquilas, às águas de refrigério. É uma boa palavra, mas nós precisamos estar o quê? Cheia dela. E para estar cheia dela, nós precisamos fazer o quê? Estudá-la. Assim como eu, para fazer uma conclusão de um livro, eu tenho que estudá-lo, senão eu não vou saber tirar aquela conclusão do que aquele autor escreveu, não é mesmo? Então, lê a palavra de Deus continuamente. O Espírito Santo quer que todos os cristãos sejam abundantes no conhecimento da palavra, a fim de aconselhar, edificar, fortalecer uns aos outros, amém? Então esse é o desejo de Deus, é o desejo através do Espírito Santo de nós termos esse pleno conhecimento, nos encher, nos abastecer todos os dias da palavra de Deus. Seja um leitor da palavra de Deus, uma leitora da palavra de Deus, junto com a sua família. Aqui eu mais o pastor Francisco, não vou dizer todos os dias, porque existem as exceções, só se não tiver jeito mesmo. Mas o nosso primeiro compromisso, todos os dias que nós levantamos, é vir e abrir a Bíblia, a dele, eu a minha, e ali nós dois vamos fazer a leitura da palavra. Depois dessa leitura que nós vamos fazer outras coisas. Buscai primeiro o reino de Deus, amém? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente e em toda a sabedoria, ensinando-vos, e o que nós já lemos, e ajudando uns aos outros. E agora nós vamos para o último tópico. Vamos correr aqui para nós dar conta de passar o último tópico. Olha só, para ser um cristão vencedor, mantenha o quê? Nós precisamos de quê? Também, isso aqui também ele é indispensável nas nossas vidas. Você vai entender por quê. Para ser um cristão vencedor, mantenha a comunhão com a sua igreja, não fique sozinho. Olha só. Para ser um cristão, o Vanderlei está falando, amém, a palavra é o alimento do crente. É verdade, Vanderlei. Se não ler, se não vivermos, se não abastecer, se não nos alimentarmos da palavra de Deus, é muito difícil, as coisas ficam muito difíceis. Porque não tem como conhecer a Deus não conhecendo a palavra dele. Isso é pura verdade.
Olha, vamos então entender como que nós vamos manter a comunhão. Uma característica aqui que eu deixei por último, mas é muito importante, é a questão, eu coloquei que é para ter comunhão com a igreja, para não ficar sozinho. Vou falar uma coisa para você. Às vezes existe ideias de que a pessoa pode ficar servindo a Deus sozinho. Eu acho que não. Eu discordo e vou já falar por quê. É porque uma pessoa sozinha, as coisas se tornam muito mais difíceis. Por exemplo, se você adoecer sozinho e prostrar numa cama e não tiver ninguém com você, você está correndo o risco de morrer por falta de alguém ir lá, te levantar da cama, te levar aonde? Ao médico, não é mesmo? Se você não tiver nada na sua casa por 2, 3 dias e não aparecer ninguém para levar um alimento para você, você vai enfraquecer também, você vai se prostrar. E se não aparecer ninguém, a partir dos 3 dias, capaz que você não consegue nem sair para ir mendigar na rua. Porque não apareceu ninguém para te dar um alimento. Então, viver sozinho, viver isolado é difícil. E ser cristão vencedor sozinho também não consegue. Não consegue. Então, primeiro que nós temos que fazer é estar junto na nossa casa, com a nossa família. Essa é a primeira pessoas que nós temos que estar junto, unido, buscando a Deus. Tem pessoas que acham que mesmo sozinho é possível ser um cristão vencedor, mas isso é um grande perigo, isso é um engano, isso não é verdade. Olha lá no Salmo 133:1 diz: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. União está falando de unido, junto, ali, ó, andando juntinho um com o outro, ó, juntinho. Andar sozinho, Deus não fez ninguém para andar sozinho. Então congregue, vá para a tua igreja, vai para a tua congregação, tira tempo para estar junto em comunhão, com louvores, com música, com os seus familiares, com irmãos que você conhece da igreja mesmo, com amigo, mas não fique tentando ser um crente vencedor sozinho, um cristão vencedor sozinho, sem congregar, sem ter aliança, sem ter comunhão com ninguém. Isso não funciona mesmo. Você vai ficar sozinho, você vai se arrastar a vida inteira e não vai conseguir caminhar. Olha só, Eclesiastes 4:9 diz: é melhor serem 2 do que 1, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Então não fique sozinho, amém? Você não foi feito para ser sozinho. Uma pessoa sozinho não consegue sucesso. Precisamos um do outro. Para ser crente vencedor, precisamos um do outro. Para ser forte na fé, nós precisamos um dos outros. Precisamos congregar, precisamos estar unidos, precisamos ter ajuda. Precisamos de dizer, olha, me ajuda aí, anda comigo nesse momento, estou passando por essa luta. É assim que nós vamos ser cristão vencedor. Sozinho é muito difícil. Sozinho é muito difícil. Olha só aqui em Mateus, no capítulo 18, 20, o que é que diz? Porque onde estiverem, isso é Jesus falando, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, como que é essa reunião? Olha só, reunidos em meu nome. Jesus está falando meu nome, nome dele, Jesus. Ali, ele falou ali é onde está aquelas pessoas reunidas, 2 ou 3 ou mais. Ali estou eu no meio de quê? Deles. Onde que Jesus está? No meio, aonde tem pessoas unidas. Ah, mas então se eu sair para uma viagem, para o meu trabalho, eu vou sair caminhar 1 hora sozinho, Deus não está comigo? Sim, porque você está indo, mas você está unido em espírito. Você permanece unido em espírito. Por quê? Porque você tem uma aliança de unidade com as pessoas, na igreja que você congrega, com os irmãos, com os líderes, com seus filhos, com seus pais, com sua família. Você tem uma aliança de estar unido, de buscar a Deus junto. Amém? Busque Deus junto. Ajunte-se com a pessoa, aprenda a buscar a Deus.
você que é casado com seu cônjuge. Aprende a buscar a Deus, você que tem filho, com seus filhos. Aprende a buscar a Deus, você que tem pai, com seus pais, que tem irmão, com seus irmãos. Aprenda a buscar a Deus com seu vizinho. Aprenda a buscar a Deus com seu irmão de fé. Aprenda a buscar a Deus com seus líderes. Aprenda a andar junto com as pessoas. Nós precisamos um dos outros. Nós não fomos feitos para andar sozinho. Olha só, vamos ficar para terminar com esse versículo de Eclesiastes 4:9, que nos diz assim: é melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o que? Sucesso. Um ajuda o outro. Se eu estiver sozinha, as coisas ficam muito difíceis. Aprenda a depender um dos outros, aceite a aliança um do outro, da outra pessoa. Não seja uma pessoa, não permita ser uma pessoa de orgulho ou de autossuficiência, não. Aprenda a ter aliança uns com os outros. Aprenda a compartilhar suas necessidades. Aprenda também a ouvir a pessoa, a compartilhar sua necessidade. Aprenda a orar com outra pessoa e a pedir oração de outra pessoa. Aprenda a expressar uma passagem da Bíblia, um versículo com outra pessoa que está ali passando por um momento, precisando de ouvir. Você pode levar, mas você também vai ouvir na hora que você precisar. Então nós precisamos, como cristão vencedor, ter essas características, essas atitudes básicas. Amém? Então chegamos já no final aqui. Vamos, ficar com esse final de entender que nós somos capazes de sermos cristãos vencedores. Todos nós, todo ser humano é capaz de ser um cristão vencedor. Todos, sem exceção nenhuma. Deus não fez acepção, Deus não dá mais capacidade para um do que para o outro. Jamais Deus não faz isso. Deus ajuda todos da mesma forma. Deus ama todos da mesma forma. Deus socorre todos da mesma forma. Deus ouve todos da mesma forma. Deus está com os olhos atentos a toda oração que se faz com sinceridade, da mesma forma. Da mesma forma. Se você começou sua vida cristã hoje, Deus está olhando para você do mesmo jeito que Ele está olhando para aquela pessoa que tem 40, 50 anos nessa caminhada. Não é diferente, não é diferente. O socorro, a presença de Deus com quem busca Ele é instantânea. No momento que a pessoa tomou a decisão, então não tem diferença. Você já é selado para ser um cristão vencedor. Amém? Glória a Deus. Amém. Então vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, meu Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu. Pai, pela tua palavra que é riquíssima, Pai, e poderosíssima, meu Deus. Ela nos ajuda, ela nos ensina, ela nos instrui. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar cada pessoa, família, meu Deus, que esteve presente, Pai, com essa palavra. Meu Deus, vai de encontro à necessidade, aquele que esteja doente leva cura. Meu Deus, aquele que está, meu Deus, Pai, passando por qualquer tipo de problema, Pai, que gera, meu Deus, tristeza, angústia, sofrimento. Ó Jesus, tira todo o fardo pesado. Tira toda a carga pesada. Tira, meu Deus. Pai, abençoa, meu Deus. Vai quebrando, meu Deus querido, todas as cadeias, meu Deus. Tudo aquilo, meu Deus, que gera, meu Deus, na vida dessa pessoa, Pai, um desespero. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, abençoar ricamente, meu Deus. Ajudar cada um a ser verdadeiramente um cristão vencedor em Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém.